Bom, fim de ano chegou e é hora de a gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2022 em um vídeo? Isso na voz do Inutilismo com certeza fica bem melhor. Inclusive eu amo esse cara. 2021 é uma música incrível e foi um sucesso. E na real eu tenho certeza que 2022 em uma música também vai ser. Mas na real reparando aqui, porque todo ano eu tenho que falar do Inutilismo nesse vídeo, eu também não sei. Porém, na real, começando a retrospectiva, a gente pode muito bem começar ela relembrando algumas coisas da última retrospectiva. Assim, na verdade, como eu fiz ano passado. E pensando aqui, Rodrigozinho realmente se consolidou como um dos grandes da música geek, tendo agora várias músicas com mais de 1 milhão de views, o que mostra que o Rosinho projetar isso no ano passado estava super certo. Assim como o próprio Provi, que na última retrospectiva reclamou bastante da EA e tudo que ela fez durante o ano, ou da Rockstar, que mesmo depois de um ano não lançou o tão prometido GTA 6, ou até do Pixel, que ano passado ele falou sobre como os vídeos mais curtos estavam virando uma tendência, e na real ele realmente acertou em falar do shorts. Porém, como tudo isso já tá ficando um pouco velho, que tal a gente já começar a falar do que realmente aconteceu esse ano? Então, vamos lá. Diferentemente dos anos passados, esse ano foi até da hora pra mim. Apesar que, claro, rolou algumas coisas meio tristes. Mas também esse ano foi ano de Copa e... Mas pô, claramente minha vida amorosa deu certo esse ano. Isso também não aconteceu. Mas sei lá, né? É fim de ano. Bora ignorar isso aí e partir de peito aberto pro próximo ano, já que tem tudo pra acontecer várias coisas incríveis em 2023. Assim como na real aconteceu em alguns aspectos em 2022. Várias mídias e etc. foram muito bem. E hoje, junto com alguns amigos, eu lhe apresento a minha retrospectiva 2022, onde a gente vai falar sobre algumas mídias como jogos, filmes e animações. Por isso, para começar de verdade essa retrospectiva, eu trago novamente aqui no canal duas pessoas que participaram da retrospectiva do ano passado e na real foram muito bem. Então, só bora! Vamos lá! E aí, era pra vir aqui, Harry Potter. Eu realmente não sei começar vídeo. Enfim, como no ano passado eu comecei falando de decepção, vamos falar sobre hype? E o que Harry Potter tem a ver com isso? Boa pergunta. Hogwarts Legacy é um jogo que se passa no mundo de Harry Potter. Tem magias e mundo aberto e sinceramente Harry Potter merecia um jogo foda. Então tomara que não seja só mais uma proposta que decepcione. Eu sinceramente não sou muito ligado ao Harry Potter, eu devo ter assistido uns 2 filmes, mas eu sei que é bom no geral e marcou muitas pessoas. Então eu acho que esse jogo tem que ser foda pra honrar esses anos de história. E falando em Harry Potter, Zelda 2. Isso não tem nada a ver com Harry Potter. Zelda é uma franquia sem dúvidas histórica no mundo dos games. E Zelda Breath of the Wild 2, eu não sei falar inglês, parece uma proposta interessante. Tem gráficos bonitos, igual o último jogo, uma gameplay da hora. E no geral, eu não ligo pra Zelda. As minhas experiências com Zelda não foram tão surpreendentes. Enfim, vai ser um jogo bom pelos trailers e é isso. E sinceramente, Zelda é bom, eu acho. A maioria é bom, então esse não deve ser ruim. Eu posso não ligar pra Zelda 2, mas se tem um jogo que eu tô hypado para 2022 e que com certeza eu ligo, esse jogo é Enigma do Medo. Sim, eu vou falar sobre Enigma do Medo. Eu só queria deixar registrado o quão foda é esse projeto. Não é porque é do Cellbit que temos que desvalorizar. É um jogo indie brasileiro com uma pegada foda e bem feita no geral. Tipo, a ponto de concorrer com muitos jogos indies foda do lado de fora. Então acho que Enigma do Medo merece um espaço por ser brasileiro em si. Eu vejo muita gente desmerecendo por ser do Cellbit, mas tem muita gente trabalhando nisso e não é só o Cellbit. O Cellbit só é idealista do projeto e não é como se ele fosse colar nas paredes do cenário o quanto ele odeia pobre. É foda. Enfim, saiba o que tem a pegada de Enigma do Medo e eu estou simplesmente quebrando de hype ele mesmo. Residência Maligna 4 Remake. Simplesmente o remake de um dos jogos que eu mais amo em toda a minha vida. Sério, se esse remake decepcionar, a Capcom vai literalmente adquirir sequelas profundas pro resto da sua história. Isso não é macumba. Ele tá com uma cara de remake brabo da Capcom, dá pra ver que eles vão mudar algumas coisas, sinceramente tô torcendo pra isso, porque a graça é justamente jogar algo antigo que tu jogou antes, aprimorado, e sentir aquele gosto de novo. Novo foi o que eu não senti em The Last of Us Part 1. Tipo, o jogo tá bonito, mas eu sinto que eles só fizeram tudo isso e gastaram toda essa grana pra chamar de Parte 1 e poder lançar
em outras plataformas. E eu amo The Last of Us, principalmente esmagadoramente o 1, mas The Last of Us é foda e eu acho que seria melhor fazer outro jogo mesmo sabendo que ele provavelmente seria ruim. Tipo, o The Last of Us 1 já é bonito e não precisava de um remake. Mas, remake, você tem que fazer o quê? Tem que refazer o jogo, né? Remake. O que eles claramente não fizeram. Eles falaram, mas não fizeram. Porque o jogo tem diversos alguns erros que tinha no The Last of Us 1 normal e que eles não consertaram, além de que os caras têm a fibra pra fazer tudo perfeitamente igual, hein? Enfim, o fim foi só mais um remaster bonito, porém, sem necessidade. Mas sabe o que eu acho que tem necessidade? Silent Hill 2 Remake. Porra, esse jogo vai ser foda. Simplesmente um dos melhores jogos de terror já feitos. Eu não vou me aprofundar nele em si, porque senão a gente vai ter uma conversa longa. Muito longa. Então eu vou falar sobre o remake. Esse remake tem uma necessidade absurda para não só reviver a fanbase dessa franquia, que só vem se decepcionando nos últimos anos, como apresentar essa história para os jogadores atuais que não assistem ou jogam os jogos antigos por causa da gameplay gráficos. A gente não fala com esse tipo de pessoa. Eu acho que pelos caras estarem tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, algumas dessas coisas vão dar merda. Talvez o Dana Pura seja legal, outros deem errado e talvez nem seja tão foda assim o remake, o que eu acho difícil. Eles começaram pelo 2 justamente por ser o mais amado em si, então eles devem caprichar no remake dele. Só tomara que não façam a aberração de deixar este jogo em primeira pessoa. Aberração? Medo? Survival Horror? Remake? Simplesmente o remake de um dos jogos mais aclamados quando o assunto é horror e survival horror no geral. Dead Space Remake. Esse jogo vai ser foda. O jogo já tem 14 anos e ele envelheceu muito bem, na verdade. Pelas mudanças que a EA... Ah, não. Enfim, pelas mudanças que eu ia fazer, parece que o jogo vai realmente ser aprimorado em um nível que vai acrescentar a experiência de novos jogadores e antigos também. Vão ter algumas mudanças de história e o gráfico no geral melhorou bastante. O problema é a EA, né? E eu gostaria muito de confiar na EA, mas infelizmente se preparem para as loot boxes visionárias. E falando na EA, e como ela adora decepcionar, decepção, vamos lá. Callisto Protocol. Callisto Protocol surpreendeu bastante por ter promessas de ser o novo Dead Space. Porém, as primeiras horas do jogo são realmente legais, mas depois fica maçante e enjoativo, o que fez muitas pessoas não gostarem de Callisto Protocol. Além da linearidade do jogo, que não dá a imersão desejada que o Dead Space causava, enfim, foi uma das maiores decepções do ano, e isso foi culpa justamente do hype absurdo do jogo, que não foi totalmente preenchido. Dying Light 2. Eu simplesmente não achei conexões. Enfim, Dying Light 2 foi uma grande decepção, porque não chega nem perto do que foi o primeiro jogo. Além de ter quests insignificantes e clichês, muito conteúdo que não agrega valor ao jogo, os clichês básicos de história e no fim não trouxe experiências de Dying Light 1. Ou seja, não atingiu as expectativas dos fãs, igual Gotham Knights. Na verdade, são dois exemplos quase iguais. Muito conteúdo, mas pouco conteúdo que agregue realmente a história ou a gameplay. Com um sistema de evolução baseado em pegar o número mais alto, em vez de balancear o seu personagem, ou então algumas formas de prosseguir a história não ser consistente e às vezes quebrada. Quebrada igual Pokémon Legends. Eu estou pulando muito rápido. Além de Pokémon Pokémon Legends foi bom. Pokémon Scarlet Violet foi um jogo que claramente deu errado. A Nintendo acertou com força no começo do ano com o Legends, e aí na reta final do ano eles lançam um jogo que, além de cheio de bugs, cheio de Pokémon estranhos, Pokémon moto, Pokémon avião, Pokémon coleira, Pokémon cachorro, Pokémon penteiro do Flávio e etc. E adivinha? É igual Zelda. Eu estou cagando pra Pokémon. Mas se tem algo que eu não estou cagando nem um pouco... É 3h27 da madrugada e eu só queria registrar minha indignação com o roteiro do Vitor. Já é a 8ª milésima vez que eu escuto a mesma coisa, irmão. Vamos dar uma inovada aí, bicho. São as inovações desse ano. Stray foi um jogo que inovou fazendo o básico do básico. Simplesmente uma ideia bem executada por uma empresa que sabe executar ideias. Simplesmente uma inovação de 2022. E eu fiquei feliz que ninguém tentou copiar essa ideia, até porque não conseguiriam. Scorn. Eu não tô conseguindo. Meu cérebro não funciona mais. Scorn teve uma inovação de design impressionante. Esse jogo é tosco, ele é feio, ele é nojento, ele é bizarro, mas ele acerta sendo tosco, feio, nojento e bizarro.
E isso é foda nele. Essa pegada mais alienígena, humanoide, os humanos daqui a bilhões de anos. Enfim, é simplesmente uma loucura completa e é um jogo bonito e bem feito. A prova de que não é só cagada e foda-se é que tem um livro inteiro sobre todos os modelos de cada parte do jogo. Infelizmente o combate é meio cocô, mas tudo é compensado pelos puzzles e pelo jogo bem feito em si. Bem feito? Puzzles, alienígenas. Alienígenas são o quê? Imortais. Talvez não, mas a minha Immortality é o jogo com a ideia mais foda que eu já vi em 2022. Esse point click e da forma que a gente descobre as coisas usando ele, eu realmente não lembro de nenhum outro jogo assim. As atuações e as ideias que esse jogo passa e da forma que ele nos faz pensar sobre as situações, descobrir sobre elas, simplesmente um jogo absurdo de bem escrito. Os detalhes, cara, de cada parte, as falas bem pensadas e que fazem sentido cronológico e a narrativa, simplesmente uma loucura o que esse jogo faz. E sabe o que esse jogo não teve que fazer? Escrever esse roteiro, que realmente deu mais trabalho do que eu pensava. Então, já vai deixando seu joinha. Caramba, Vitor, já tá tarde demais, irmão. Deixa os outros participarem do vídeo também. Inclusive, já vai começar a participação do Rô. Então bora lá. Opa, eu sou o Rô, estou aqui para mais uma retrospectiva aqui no canal do PEX. E hoje falaremos do GOT de 2022. Bom, depois de 2 longos anos parados sem muitas novidades nos eventos de games, estamos voltando a todo vapor no GOT de 2023. Mas eu acho melhor a gente voltar desde o início para situar toda a situação, porque logo no início de 2022 tivemos o grande lançamento, que claro, foi Elden Ring, que para muitos foi considerado o melhor jogo do ano. Mas obviamente que teríamos um competidor à altura, já que por volta de novembro tivemos o tão aguardado God of War, meus amigos. Que para todos os amantes da saga God of War, isso aqui foi algo de cair o queixo. Simplesmente o trailer, que se não me engano foi postado no meio do ano, fez com que todo mundo surtasse com a qualidade que aquilo tinha. E como o último GOT que o God of War participou, que se não me engano foi em 2018, ele ganhou, que na minha opinião eu achei meio roubado, já que eles estavam simplesmente competindo contra Red Dead 2. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Se quiser pode passar lá no meu canal que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, e pra surpresa de ninguém, Elden Ring levou o prêmio de melhor jogo do ano. Mas uma pergunta, ele mereceu o prêmio? Bom, Elden Ring sendo um Souls-like de mundo aberto, que foi algo que inovou basicamente todo o sistema de Souls-like, fez exatamente o que é esperado, tendo um combate extremamente desafiador como um Souls-like, e um mundo com incríveis dungeons e lugares incríveis para se explorar, como um mundo aberto. E facilmente eu ficaria umas 100 horas jogando Elden Ring pela gama de conteúdo que ele possui. Tendo também uma ótima trilha sonora que infelizmente não foi composta pela lenda Motoi Sakuraba. Eu acho que eu pronunciei o nome dele errado. Que inclusive foi um compositor da trilogia Dark Souls que fez essa pedrada aqui, meus amigos. Mas God of War não fica atrás, já que seu grande fator técnico, a luta, nos deu uma das melhores entradas dos games. Simplesmente uma luta entre Kratos e Thor, o que todo mundo queria ver desde o final de God of War 2018, já que o jogo se finaliza tendo a entrada de Thor, simplesmente. God of War pra mim é um jogo maravilhoso que eu joguei pelo YouTube. Achei algumas partes entediantes e até repetitivas, com puzzles relativamente fáceis, mas que para o meu caro jogador parecia que ele estava fazendo um Enem da vida. Mas melhor não comentar isso aqui não. As lutas contra os chefões do jogo são o ponto mais forte disso aqui. Porém, as lutas mais normais assim do jogo são também de grande qualidade. A trilha sonora com certeza não chega a ser super marcante como as dos antigos jogos, porém cumpre seu papel e dá um complemento para os jogos em diversos momentos. Porém, eu acho que os dois jogos, se a gente for comparar, é uma luta muito justa, mas como a escolha não é algo oficial, sendo especialistas que verificam os jogos e tudo mais, é a qualidade deles, mas sim o público, já que você pode voltar para ser o ganhador, simplesmente se levanta uma questão aqui. E o Elden Ring literalmente chegou no início do ano. God of War chegou, se não me engano, por volta de novembro, dia 9 de novembro. Então vamos comparar.
Elden Ring teve 9 meses pra galera ver e coisa, tá da hora. E God of War teve menos de um mês pra galera ver o jogo, sendo que a campanha principal de God of War tem 45 horas. Mas acredito que mesmo que tivesse o tempo assim exato, tipo, o Elden Ring foi em fevereiro e God of War também, acho que isso não ia mudar muita coisa no resultado, já que muitas pessoas dizem que o ponto que o Elden Ring ganhou de God of War é que ele não é maçante. Tipo assim, mesmo que você tenha zerado o jogo, você vai querer ainda jogar. God of War não, você platinou ele, pronto, o jogo acabou. Mas não significa que God of War seja ruim, já que o jogo não é mundo aberto, não tem tantas quests assim. E eu acho que eu tô me enrolando muito e tô roubando muito papel desse vídeo. Muito obrigado por ver minha participação aqui. Obrigado, Pex, por me chamar mais uma vez para essa retrospectiva. E é isso. Fiquem com Deus e tchau. Quem diria que um dia eu seria o homem que faria parte dessa reunião de pessoas sensacionais? Olá, senhoras, senhores, crianças de colo e adultos com 0% de expectativas em relação a se relacionarem na vida. Eu me chamo Mist. Resumidamente, eu tenho um canal aqui no YouTube onde comento sobre assuntos e mídias desse planeta tão intrigante onde nós vivemos. E a pedido do PEX, cá estou eu para falar um pouquinho sobre algumas produções cinematográficas de 2022 com muita sinceridade que provavelmente vai gerar um pouco de ódio entre vocês. Rotina. Segue o roteiro. Foda-se. Aliás, eu provavelmente vou ser chola o bastante para acabar comentando os nomes no idioma original, mas irei me certificar de deixar os nomes traduzidos para vocês. Então, por que não começarmos da parte mais satisfatória do assunto, hã? 2022 foi um ano absurdamente repleto de obras impecáveis. Obviamente que eu não posso ficar aqui horas comentando sobre, mas é impossível não falar sobre Top Gun Maverick. Provavelmente, para quem nunca assistiu o primeiro Top Gun, essa experiência foi nova, mas ao mesmo tempo confusa, já que o filme é de fato uma sequência dos eventos do primeiro filme, dos anos 80. Mas ao contrário do que aparenta, para quem assistiu, isso aqui brilhou como ouro. Tom Cruise provou mais uma vez que é um ator bastante versátil, entregando cenas de drama muito bem feitas e se dedicando ao máximo para fazer algo muito mais próximo da realidade quando se fala em voos de caças e outras aeronaves. A história é amarrada e explica basicamente tudo que necessitamos saber sobre os eventos do filme anterior, agora com a adição de novos personagens que em sua grande maioria são excelentes. E apesar de não ter muito tempo para falar muito sobre o filme, esse foi de longe o melhor e que mais me prendeu. É meu top 10, merece o reconhecimento e o prazer de ter sido uma das bilheterias mais bem sucedidas do ano. Cara, você é foda! Agora falando sobre o lado mais heróico do cinema, eu serei sincero. DC e Marvel conseguiram fazer a mesma trilha, sempre descendo ou subindo. A Marvel simplesmente lançou toda a sua fase 4 em um único ano, com séries e filmes medianos a medíocres, mas ao mesmo tempo conseguindo entregar alguns projetos que tentaram ser originais, seja em direção ou só em proposta mesmo. Doctor Strange, She-Hulk, Eternals e Thor Love and Thunder foram de fato produções horríveis, mas ao mesmo tempo eu só relevei e assisti, muito mais porque eu fui sem esperar muito e consegui apreciar sem ficar me contorcendo de raiva. São ruins? Claro que sim, mas ainda assim deu pra engolir. O mesmo eu falo sobre a DC. O The Batman é sensacional. É lento, mas sensacional. A direção do Matt Reeves na cena do Batmóvel é surreal. E mais uma vez o Robert Pattinson mostrou que ele é um ator muito bom. Aliás, eu acho o Pinguim muito bom também. A maquiagem ficou excelente e você de fato não percebe o Colin Farrell ali. A Zoe Kravitz como Catwoman é muito boa. É uma atriz muito bonita que tem uma certa aparência de Selina Kyle mesmo. Obviamente eu ainda prefiro a Michelle Pfeiffer, mas eu aprecio essa nova versão. Olha, meu irmão, que coisa gostosa. O Paul Dano, como Riddler, amassou nesse personagem, e basicamente foi um personagem que eu aprendi a apreciar, seja nos trejeitos ou até mesmo na abordagem mais crua e simbólica que o personagem adotou, se desprendendo da imagem que nós já conhecemos e ainda assim mantendo as charadas bem elaboradas e que eu odeio ter de completar nos jogos do Batman da série Arkham. Black Adam também foi um projeto até que bem interessante, mas ao mesmo tempo decepcionante. O The Rock até que é um ator muito bom como Adam, mas como ator, ele é basicamente The Rock interpretando The Rock. Eu esperava que o irmão do Dwayne Johnson iria participar, mas não participou.
É uma pena. O Kent Nelson do Pierce Brosnan é fabuloso, cara. Esse homem passa um charme absurdo, mesmo já sendo um senhor de idade avançada, e ainda tem um dos melhores dubladores brasileiros na voz do personagem. Eu sinceramente só esperava que o personagem tivesse tido um uso um pouco mais abrangente no filme, porque ele pareceu muito menos explorado quanto poderia. E apesar de ser até que muito bonita a morte dele, muito filosófica, ela foi muito rápida e quase vazia. Ficou praticamente aquela sensação de, poxa, dava pra ser melhor, né? O Hawkman é o melhor personagem do filme. O ator entregou um personagem carismático que tem ótimas piadas, ótimas cenas de batalha, um visual muito interessante e basicamente quem mais soube entregar uma atuação fora do automático e soube de fato entrar no personagem com 100% de dedicação. Mas, apesar de tudo, ao mesmo tempo esse filme ainda é bem ruim. Ele é repleto de personagens chatos pra um caralho, um moleque que você mais quer que morra do que torce pra ele viver, diálogos chatos, bobos e genéricos, efeitos especiais que todo mundo diz que são as coisas mais belas já vistas pelo ser humano, mas na realidade são uma merda, e ainda tem um vilão que é tão bom quanto um prato vazio, mas que contém cenas muito boas, seja com uma violência mais explícita ou de ação. A batalha lá em Kanda, que foi muito boa, tirando as cenas da Ciclone, e eu achei muito legal aquele fatality que rolou no Sabak. Tell him the man in black sent you. Mas, mesmo que esse não seja o meu tema, eu devo dizer que Werewolf by Night, Peacemaker e Guardians of the Galaxy The Christmas Special são basicamente a melhor coisa de ambas as duas empresas que você pode assistir sem medo de ser feliz. Se você quer de fato se aprofundar em algo de heróis, que foi e é realmente muito bem feito, vai fundo nessas 3 obras. A satisfação é garantida. E para encerrar essa categoria, eu não poderia deixar de falar do meu ouriço lindo, maravilhoso, gostoso, Sonic. O segundo filme veio como uma surpresa bastante agradável, principalmente porque eu fui assistir basicamente com a expectativa que, assim como o primeiro filme, que é muito bom, continuaria sendo uma simples aventura bobinha de sessão da tarde. Aí o filme pisou no meu saco e entregou o melhor filme baseado em videogame do ano. Eu simplesmente perdi os tímpanos com o lindíssimo Super Sonic, e mais uma vez foi fabuloso ver o Jim Carrey no papel do Eggman. Knuckles foi de longe a melhor surpresa do filme, e pra mim, o melhor personagem do mesmo, seja pelo design, seja pelos diálogos, pelo estilo, ou só porque ele é muito foda mesmo. Tem nem o que dizer não, cara. E não tem mais o que dizer não. Facilmente é uma das melhores obras do ano sem muita dificuldade. Dot, 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 dot. E pra terminar, com polêmica, Avatar, Way of the Water, o filme que mais conseguiu aproveitar o potencial da tecnologia 3D sem parecer que de fato é um filme em 3D. Você não fica recebendo uma coisa aleatória na sua cara a todo momento, e o filme é de fato belíssimo, mesmo sendo nesse estilo de tecnologia. James Cameron mais uma vez trabalhou em algo interessante e de fato foi feliz com isso. Não é à toa que o filme fechou sua bilheteria quase no 1 bilhão e só não chegou devido ao Covid ter retornado com força lá na China e o fechamento de algumas salas de cinema nos Estados Unidos. Os personagens são interessantes, mas ainda precisam dar sequências para serem mais explorados. Basicamente, a personagem da Sigourney Weaver foi bem mais trabalhada, na minha opinião, seja na trama ou no foco da personagem mesmo, e foi algo bem interessante, bem legal de ver. Eu gostei. O vilão é um foda-se absurdo, eu nem liguei quando ele apareceu e eu nem lembro o que aconteceu com ele depois, e o roteiro é muito fraquinho. Não importa se é um filme lindo ou não. É fraco. Ah, lá vai o fã da Marvel falando mal do meu Avatar 2. Não, eu sou simplesmente um homem normal que assistiu o filme normalmente e achou o roteiro fraco. Ruim? Não. Fraco? Com certeza. Basicamente é um filme lindíssimo, mas é somente isso mesmo. Um filme bonito. Nada mais, nada menos. Era um assunto muito polêmico. Da mesma forma que o primeiro é longo e chato, esse segundo também é. Se vale a pena, eu não sei. Talvez pelo visual, mas em termos de história, eu não sei. E nem vem me julgar não, porque eu aprecio as obras do Cameron. Principalmente Terminator, vulgo o melhor filme de ação de todos os tempos. Então, se você se doeu, me mama. E também, eu me diverti muito mais com outros filmes como Pearl, por exemplo. Então pode ter sido questão de gosto mesmo. Mas, por via das dúvidas, em todos os casos comentados aqui, assista e tire as suas próprias conclusões. Porque se tem uma coisa que 2022 mais me ensinou, é que a maioria das pessoas tiram opiniões da bunda só pra seguir a onda do hate. Não seja tão tolo assim não, cara. Na moral. Infelizmente, como esse vídeo não é meu, é óbvio que eu não posso roubar o momento dos outros participantes. Afinal, ainda há muita gente sequelada pela frente que saíram dos piores confins da internet, como apreciadores de coito com animais, apreciadores de coito com animação 2D
e o arte. Mas, apenas como menções mais do que honrosas, eu devo mencionar obras perfeitas como, claro, Pearl, The Quiet Girl, Pinóquio by Del Toro, Everything, Everywhere at Once, Turning Red, Belle, The Woman King, X, Prey, Eraser, Barbarian, e muitos outros por aí. E apesar do humor duvidoso e da prepotência em certos momentos, eu espero que tenham apreciado a minha participação. Mas eu me despeço, agradeço o PEX pelo honorável convite e por hora, adeus. Em pleno 2022, ano da Copa do Mundo, ano de eleição, sabe o Elon Musk? Tá fazendo um foguete. E você aí vendo retrospectiva. Pô, esse ano eu acho que aconteceu muita coisa, né? Tipo, tiveram vários acontecimentos que sinceramente foram marcantes do início ao fim. Literalmente do início ao fim. A Rainha Elizabeth morreu, teve guerra, teve Copa, teve gol do Ney. Foi um ano, eu diria que um pouco atípico. Não sei vocês, mas eu perdi um pouquinho da percepção de tempo que eu tinha antes. Eu acho que a pandemia teve bastante culpa nisso, mas fazer o que, né? Tipo, sei lá, eu ainda tô num processo de me acostumar, mas eu juro que eu vou, tá? Eu acho que você também vai em algum momento. Mas sei lá, eu acho que essa falta de costume começa na gente, sabe? Às vezes a gente fica se prendendo demais a não falar certas coisas e não fazer certas coisas. E pronto, tamo no fim do ano e você, sei lá, tá arrependido porque não falou alguma coisa ou não fez alguma coisa que deveria. Então, sei lá, nesse próximo ano, pensa bem nisso, sabe? Tipo, sei lá, só mete o louco, mano. Ai, ai. Esse ano foi uma pira total, velho. Mas eu fico feliz que você esteja me ouvindo agora e, tipo, pensando nas coisas que aconteceram, porque realmente não foi um ano muito fácil pra gente. É sério, mano, gol na trave. Por que na trave? Você tinha tanto lugar pra acertar. Mas eu não tô falando disso. Mas de qualquer forma, eu gostaria de desejar um feliz ano novo pra todo mundo e que sinceramente esse próximo ano seja um ano incrível pra todos nós. Sabe quando você posta aquele status de esse vai ser meu ano? Pois é. Esse é o 5º ano que eu tô postando isso, então tomara que seja esse mesmo. Pra você que não me conhece, meu nome é Pixa e muito obrigado, Pex, por me chamar e eu espero que esse seja o nosso ano. Então, por favor, deixa um likezinho aí pro Pex que ele vai ficar muito feliz, assim o YouTube divulga um pouquinho mais. Um beijão pra vocês e até a próxima, mano. Nossa, o ano já tá acabando, né? Então que tal a gente falar dos melhores animes desse 2022? E primeiro de tudo, cara, eu quero agradecer muito o Pex pra me chamar pra falar de um tema que eu amo tanto, que é anime. Pela minha participação, deixa um like e se inscreve no canal do Pex. Uzaki-chan segunda temporada, um anime que fez muito sucesso e que é aquele anime de casalzinho, muito fofo, por sinal, que conta a história de Hana Uzaki e do chamado Senpai, que é o cara que mais sofre na mão da Uzaki. E depois do meio do ano, ele começou a ser lançado novamente e sinceramente tá incrível. Além dos produtores terem adicionado algumas coisinhas a mais do mangá. Mas claro, não foi só de romance que esse ano foi feito. Porque temos o lançamento de Spy X Family, com a maior, a Anya. Começando com um dos melhores arcos do mangá, que é do Dogman, o fofo cachorro da Anya. Sem contar as novas personalidades marcantes. No final do dia, se Spy X Family já tava bom na primeira temporada, imagina agora com essa continuação tão maravilhosa. E eu sei, como um bom BR, eu não posso deixar de falar da dublagem, que tá simplesmente magnífica. Como uma boa mocinha. Boa mocinha. Se você conseguir manter o sorriso, brigas não vão acontecer. Eu não ligo, eu não tô nem aí. E até o atual momento, ele tá com 13 episódios. E com certeza, a gente vai sentir muita saudade quando acabar. Mas sério, vamos partir pra algo muito mais brutal, que foi Chainsaw Man. O lançamento que todo mundo tava esperando. Todo mundo tava ansioso pra ver a Makima, ou a Power, principalmente. Com 11 episódios atualmente, Chainsaw Man ganha a colocação de melhor anime do ano, já que o Estúdio Mapa animou as melhores cenas do mangá. E quando o assunto é luta, ele não limitou verba. Seja na apresentação da equipe especial de Possessos, ou seja, simplesmente a apresentação da Power no anime, tendo o meu arco favorito, que é a luta contra o demônio Katana. Mas eu não posso me animar aqui, senão o Pex vai me matar se esse áudio ficar muito grande. E acabando com o anime mais incrível que eu já assisti, a terceira temporada de Mob Psycho 100.
Esse anime tá em segundo na minha lista, não só por entregar uma história marcante como um final perfeito e lutas tão bem animadas, mas tão bem animadas que eu fiquei triste quando acabava um episódio, tendo a evolução e a aceitação do Mob com o seu lado maligno, e agora ele sendo finalmente um adolescente normal que a gente tanto queria que ele fosse. Claro que o anime, assim como Chainsaw Man, já está para acabar. Na real, Mob Psycho já acabou, e esse final, meu Deus, eu tô muito hypado pra quarta temporada, porque se continuar nesse nível, vai chegar até alguma divindade. Mas bem, a minha participação acaba por aqui, e eu não posso mais comentar nada, já que esse áudio já tá ficando muito grande. Muito obrigado por assistir, e eu vou me despedindo de vocês. Opa, pra finalizar esse vídeo eu venho aqui basicamente agradecer a todos vocês que viram esse vídeo até o final, porque eu sei que é bem difícil na real, até porque 30 minutos, tá ligado? Então, de verdade, mano, eu te amo. Essa é a pura verdade. Se você puder deixar seu like, curtir e etc, eu creio que vai me ajudar muito. Até porque você deve ter gostado do vídeo. Se você viu até aqui, tem algum motivo. Mas de verdade, obrigado por participar desse momento comigo. Que querendo ou não é o vídeo mais complicado de fazer no meu canal. Eu tô fazendo isso aqui em dia 30, gravando esse áudio. Dia 1º, na verdade. Mas eu não vou fazer nem edição nesse caramba. Só... tá ligado? Eu só quero agradecer a vocês de coração mesmo. De verdade, mano. De verdade. Foi um projeto mais difícil que eu fiz nesse canal. Que basicamente me tirou muito tempo. Então, é isso. Obrigado por fazer parte disso. Um beijo. E feliz 2023. Amo todos vocês.